Bem-vindos e bem-vindas ao Lado Claro de um Dia Mau, um podcast sobre a adolescência, a de hoje e a de sempre. Assim que nasceu, cruzou o Rio Tejo e veio criar raízes à margem norte do Sado. Cresceu em Setúbal, num contexto que reconhece como privilegiado e que o sensibilizou para as desigualdades sociais notórias entre os seus colegas de escola. Foi escoteiro, fez teatro e dedicou os estudos à língua portuguesa. Doutorado em Linguística, foi diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Sempre quis ser professor e o seu entusiasmo pela educação e pelo ensino levaram-no até à liderança do Ministério da Educação num período em que se tentava reconhecer e amparar os danos da pandemia e da falta de professores. Muito há ainda a fazer e o seu trabalho continua, através das suas palavras, que habilmente manuseia para dar força a uma escola que se quer inclusiva, diversa, segura e democrática. Atual presidente da Agência Europeia para o Ensino Especial e Educação Inclusiva, João Costa é o nosso convidado de hoje para uma conversa sobre a adolescência, a do próprio em Setúbal nos anos 80 e a de hoje, com os seus desafios, em particular a vivida numa escola em crise. João, obrigada por estares aqui connosco, por teres aceitado aqui este convite. É uma honra ter alguém da minha terra também para conversar aqui comigo, também em Setúbal, onde nós estamos hoje. E queria começar por te perguntar, porque já tens falado muito destas questões do impacto das desigualdades sociais e que desde muito cedo te apercebeste destas diferenças e que não partimos todos do mesmo sítio, não é? Ia-te perguntar de que forma é que esta consciência destas desigualdades te abalou no teu crescimento e que impactou a forma como tu és e como te tornaste, os teus valores e por aí fora. Deixa-me começar por te agradecer o convite para estar aqui na nossa terra, na nossa cidade e sobretudo neste contexto desta conversa sobre estes temas que são tão importantes. Eu, como disseste, cresci aqui em Setúbal, fui nascer a Lisboa, mas foram 3 dias de vida, considero-me mesmo setubalense. E estudei, a escola em que andei foi a Luísa Todi, e depois atualmente chama-se Dom João II, na altura era a secundária da Camarinha, sobretudo aí eu comecei a conhecer e a ser amigo de muitas pessoas que tinham vidas muito difíceis. Eu lembro-me que estava no atual 5º ano, não é? Portanto, na altura era o 1º ano do ciclo preparatório, e a perceber-me com uma colega que tinha problemas de comportamento horríveis e para quem eu olhava ela era mais velha, eu olhava assim até com algum medo, eventualmente. E num dia que ela tem uma explosão de choro, ela diz-nos que era obrigada pelo pai a prostituir-se durante a noite. Esse momento é um momento definidor para mim, porque eu apercebi-me, ela não é diferente de mim, ela é uma pessoa como eu, que nós éramos habituados a ver como uma das mal comportadas da turma, e aquela coisa da culpa que está sempre nas nossas conversas, nesta tradição judaico-cristã da nossa cultura. Eu tive esta consciência aos 10 anos, não há culpa, há uma vida que lhe falhou, há um conjunto de oportunidades que eu tenho e ela não tem, e não há razão nenhuma para eu ter e ela não ter. Eu lembro muito bem de ir para casa a pé a pensar nisto. E havendo em vários amigos, ia-me apercebendo disto e também fui vendo à medida que fui crescendo aquilo que infelizmente continua a ser verdade, que é estas assimetrias de ponto de partida depois determinam caminhos e a escola, a educação é o melhor instrumento que nós temos na sociedade para usar um verbo que com um amigo inventei a dada altura, que é intestinar, ou seja, tirar deste destino. Certo. Mas é muito difícil porque quando não há carinho em casa, quando não há livros, quando não há comida, quando não há estabilidade,
é muito injusto nós acharmos que estas crianças e jovens vão chegar à escola nas mesmas condições em que os outros chegam, e por vezes eles voltam a ser penalizados por uma vida que já, por conta de uma vida que já os penalizou logo à nascença, muitas vezes. Isso é importantíssimo. E começaste por dizer uma coisa muito interessante, que era a miúda mal comportada. Exato. E geralmente na escola há logo o rótulo, não mal comportada, é porque não quer saber, é porque tem que se esforçar mais. Sim. E são também um bocadinho segregados por isso, não é? Sim. E nós vemos muito isso na nossa área da saúde mental, que o comportamento é um sinal principalmente de alerta, não é? Claro. Perceber o que é que se está a passar e conseguir perceber que efetivamente não é possível deixar tudo o resto em casa, Claro. ou fora da sala de aula, e quando estou ali tenho que estar com atenção e vou aprender, porque consigo separar as coisas, é não perceber como é que nós aprendemos. Claro, não é? são Não perceber o impacto. mochilas muito carregadas que chegam à escola. Não só não termos disponibilidade para aprender, porque estamos tão carregados de coisas para lidar, não é? Quer dizer, essa miúda não tinha coisas muito mais preocupantes e coisas que tinha que lidar muito mais relevantes do que estar a aprender português ou matemática, não é? E depois também a questão da motivação e dos afetos, portanto, qual é a motivação de estar ali na escola, se tem que garantir que não é batida, que há comida em casa, que... Eu uma vez ouvi uma frase da professora Ariana Cosme, que é atualmente Inspetora-Geral da Educação e Ciência, que dizia, numa conversa, a motivação não faz parte do material escolar. Significando isto, se um aluno não chega motivado à escola, eu não posso dizer assim, olha, vai lá à casa buscar a motivação que te esqueceste de trazer. Isto é muito desafiante para quem está na escola, é muito difícil para os professores, e é muito difícil hoje ser professor, porque felizmente com a transição para a democracia nós abrimos a porta da escola a toda a gente. Muitos destes jovens e crianças ou não chegavam à escola ou saíam muito precocemente. E nós hoje, enquanto país, felizmente, temos um compromisso ético e um compromisso social, que é, nós não queremos que se vão embora. E, portanto, eles estão na escola e temos de trabalhar com uma diversidade que abraça todas estas condições. E, obviamente, isto reconfigura tudo o que é um sistema educativo, reconfigura o que é ser professor, reconfigura os serviços que têm de existir na escola ou trabalhar com a escola, de uma maneira que é muito desafiante. É muito desafiante e para a qual não há soluções mágicas, porque, na verdade, estamos sempre a falar de cada criança como um ser único, em que esta mochila que traz às costas é muito diferente da outra, e não se vê muitas vezes. Mas é impressionante, com 10 anos, ter essa capacidade de refletir e perceber, isto não me cabe a mim julgar porque não faço ideia o que é que o outro carrega, e se calhar não é justo, não é? Sim. Não estamos no mesmo ponto. Não, aquilo foi mesmo um momento, por isso é que eu digo, foi um momento muito definidor da minha maneira de olhar para o mundo, e acho que foi bom para mim como pessoa estudar nestes ambientes e não estar em bolhas de privilegiadas em que podia tudo isto ter-me passado ao lado e ter-me definido de uma forma diferente. Um sítio onde também te moveste muito e também deves ter conhecido muitas pessoas foi nos escoteiros. Sim. Não é? Conhecido a tua vivência até há pouco tempo. Até há pouco tempo, não é? Até a idade adulta. Foram não é? 40 e tal anos de escotismo. E eu queria te perguntar, o papel que pode ter os escoteiros ou outros movimentos sociais, dinâmicas de juntar comunidades, não é? Para o crescimento de uma criança e de um adolescente. Sim, eu digo sempre, e tornei-me escoteiro aos 9 anos, fiquei lá praticamente até aos 50, e eu costumo dizer que tenho uma dívida de gratidão para com o escotismo. Às vezes colegas meus de faculdade dizem: tens tanta coisa para fazer, ainda vais aos fins de semana acampar com miúdos, e trabalhei quase sempre com os mais pequeninos, com os lobitos, e eu dizia, entre várias outras razões, eu achava que tinha que devolver nos mais novos aquilo tudo que recebi. Sou um doido pelo escotismo, pelo seu potencial educador, e por esse potencial também de
desafiar as crianças e os jovens a construir coisas que não tinham noutro ambiente. Portanto, o escotismo tem uma proposta educativa de desenvolvimento integral e, de facto, nós ali, eu, por exemplo, eu era um miúdo gordinho, que lia muito desde muito pequenino, que passava o dia com a cabeça enterrada nos livros. Os desafios físicos, para mim, a caminhada, a mochila às costas, aquilo era difícil. E então, no início, eu lembro de estar ali a subir a subida do castelo e a pensar, mas porquê é que eu estou aqui? Eu não aguento com a mochila. Portanto, há este desafio. Há miúdos muito tímidos que naquela brincadeira constante, vencem a sua timidez. É um movimento de afetos muito interessante. Eu gostava que alguém estudasse aquilo, porque nos mais novos entende-se, ou seja, há uma experiência que outras atividades por vezes não têm, porque a experiência do acampamento, a experiência da vivência em campo, que é muito frequente nos escoteiros, uma vez por mês, mais ou menos, os miúdos vão acampar, é uma experiência de uma comunidade que se forma, é uma experiência de, se o arroz se queima na panela, é o arroz de todos, portanto todos comem arroz queimado. A experiência de se abrigadas numa chuvada que não estava nos planos e que tem que ficar ali tudo encolhido. E as amizades que se formam naquelas idades são tendencialmente amizades que ficam para o resto da vida. E curiosamente, mesmo entre adultos, eu depois fui durante muitos anos formador de dirigentes e também a nível nacional, e às vezes nós estávamos um fim de semana juntos, eu com dirigentes de Vila Real, e ficávamos logo amigos. Portanto, há uma dimensão de desafio, há uma dimensão de aprender através do jogo, de criar afetos, que faz com que o escotismo seja, e para mim foi um espaço seguro. Eu senti-me sempre ali muito, muito seguro, porque todos têm um contributo a dar. Coisa de cada miúdo ter um cargo. Um é o cozinheiro, outro é o guia, outro é o socorrista. Isto é muito importante em termos de definição das personalidades, porque se percebe que o todo só funciona com o contributo de cada um, e há lugar para todos. Eu não era o despachado ou que fazia aquelas ligações muito bem, mas cozinhava bem, fazia as palhaçadas nos focos de conselho, etc. Portanto, há este espaço para todos explorarem ao máximo o seu potencial. É um sítio que acolhe a diversidade e a potencia também. Sim, e a valoriza. Sim, muito. Aliás, é muito frequente haver psicólogos que aconselham que miúdos vão para os escoteiros. Eu acho que isto é um reconhecimento, nisso, não é? É um reconhecimento de um valor que aquele movimento tem. E eu tive essa experiência. Eu lembro de ter um miúdo que nunca tinha ouvido falar disto, tinha fobia de botões. Ele não conseguia usar roupa nenhuma que tivesse botões. Até que ele desejou imenso usar lá o uniforme dos escoteiros. E venceu a fobia dos botões com o seu orgulho de usar o uniforme, motivadíssimo. Claro. E outros casos, porque ali há uma capacidade de inclusão. Se o miúdo anda mais devagar, não fica em casa. O grupo todo anda mais devagar, ou anda com ele às cavalitas, ou puxa por ele. Lembro de um miúdo que eu tive que tinha um ligeiro déficit cognitivo, e atar os sapatos era uma impossibilidade. E geralmente fora dali atavam-lhe os sapatos. E eu dizia, não, tu vais conseguir. E ele, mas não consigo. E eu, e o tempo que precisares, a gente vai fazendo outras coisas. E o momento em que ele finalmente consegue é uma conquista, é um crescimento. E é por isso que eu falo do acampamento, porque o acampamento é uma coisa sem um grande horário para cumprir. Portanto, se ele tiver uma hora para atar os sapatos, está uma hora para atar os sapatos. Exatamente. Claro. Não, isso é importantíssimo, haver esse espaço em que os jovens podem ser quem são e são valorizados, ter esse tempo, não é? Também, sim. Eu imagino que deve ter sido para esse miúdo que sempre lhes foi dito que não era capaz, porque sempre fizeram por ele, e quando nós fazemos pelos miúdos,
no fundo estamos a dizer que eles não são capazes. Claro. E de repente, é para eu tentar, será que eu consigo? E consegue. E há também uma dimensão que é o lidar com a frustração. As coisas correm-nos mal muitas vezes, chateamos. Faz parte da vida. E a tenda não está bem montada e mete água, ou outra coisa qualquer. E ali não está a mãe e o pai para resolver, portanto é entre os miúdos, aquilo tem que se resolver na altura. Haverá também pessoas que tiveram experiências negativas com o escotismo, e eu estou aqui a adorar a pílula de uma coisa que para mim, enquanto criança jovem, foi muito, muito importante. E sentias diferença enquanto jovem nesse acolhimento e nesse sítio seguro que eram os escoteiros e a escola, por exemplo? Sentia no sentido do vínculo das amizades, não é? As amizades eram mais sólidas, estávamos ali porque queríamos, é um movimento de adesão voluntária, e portanto tudo isso assumiu ali um papel mais importante do que a vivência da escola a determinado momento, mas eu acho que teve muito a ver com as relações que fui estabelecendo e com esta autonomia. A autonomia que se desenvolve no escotismo é incrível, porque na escola tu vais, mas ao fim do dia estás em casa e isto é tudo era pré-telemóvel, não é? Portanto, nós íamos uma semana para o campo, íamos uma semana para o campo e depois lá víamos os pais no dia do regresso. Ninguém sabia de nada do que estava a acontecer. Isto era muito solitário, não é? E portanto acho que sim, acho que e eu tive muita sorte com os dirigentes que tive, todos com características muito diferentes, mas havia um ambiente muito de confiança, de se poder falar, poder partilhar. Também lhes fiz a cabeça em água, que eu também era um bocado levado da breca às vezes, mas muito, quando falo de segurança é isso, havia um contexto em que eu me sentia bem. Nós falamos muito do bem-estar, e eu associo essa fase da vida, esse tempo do escotismo ao bem-estar. E é curioso porque é um bem-estar num contexto desafiador. Sim. De ter que resolver e de ter problemas e não conseguir controlar tudo. Portanto, sentir bem no sentido de, ok, aconteça o que acontecer, eu hei de arranjar uma solução, e se eu, por mim, não conseguir, tenho toda a minha equipa, tenho toda uma comunidade que me ajuda. É interessante falar disso, que os psicólogos recomendam aos escoteiros, e por isso é que eu também quis trazer isso, porque realmente sentimos muitas vezes que há miúdos que estão muito sozinhos e mais do que tudo, e mais do que às vezes nós podemos fazer num gabinete, é poderem estar em relação com os outros, em sentirem-se integrados, em sentirem que são importantes e que são também uma peça importante de uma construção conjunta, não é? E brincar faz muita falta. Porque muitas vezes os contextos, as amizades que surgem não é apenas num contexto escolar, que também é um contexto de avaliação e de julgamento, não é? E portanto ter uma comunidade, seja os escoteiros, às vezes falam de ranchos folclóricos, vão para os ranchos folclóricos, vão fazer as atividades lúdicas, é alguma coisa que seja lúdico, que seja da equipa, não seja uma coisa solitária, mas para sentir que fazem parte de algo, que há um propósito e que constroem em conjunto e que se apoiam mutuamente e que todos têm valor. E eu acho que é esse o fundamento base que eu penso nos escoteiros. Lá está, depois quer os escoteiros, quer tudo o resto, depende sempre das pessoas que lá estão, não é? As coisas fazem-se das pessoas que lá estão, mas isso faz toda a diferença, não é? E lá está, esta questão da autonomia também é muito importante, porque também sentimos isto de muitos jovens que estão muito aflitos porque sentem que não são capazes, que não têm espaço para tentar, não é? Isso é muito marcante. E assimilar a falha como algo normal no processo. Não é? Eu fiz lá uma construí a mesa lá com as nós e as amarrações, depois a mesa cai. Bem, temos que montar outra vez e ainda nos rimos às vezes da coisa. Acontece. Exatamente. Vamos tentar outra vez. Aprendemos como é que não funciona. Exatamente. E isso é super importante, não é? Porque há muito este medo, construir, foi abaixo, sou péssimo. Não consegui fazer. E isso é mesmo muito relevante. Ia-te perguntar também, nesta fase de crescimento, se
se sentias que também esta tua forma de ser, a dizer que andavas sempre com o livro, como é que isto era visto na escola? Eu acho que, lá ver, não, eu fui sempre bom aluno e há ali um momento, eu acho que as coisas estão um bocadinho diferentes, mas eu lembro do meu tempo de escola, ser bom aluno não era uma coisa boa, em termos de percepção. Okay. Não é? Porquê? Não sei, porque o que era cool era ser o refia e portar-se mal e tudo isso. Eu lembro de uma altura que tinha vergonha de ter boas notas. E vergonha de ter boas notas. Portanto, mas tive também muito bons amigos na escola e isso tornou isso uma coisa natural. Eu acho que há uma diferença quando estamos a falar de adolescência. Para mim, o tempo correspondente ao secundário foi muito mais feliz do que o tempo correspondente ao terceiro ciclo. E porquê? Porquê que tu achas que foi assim? Comecei a fazer muita coisa, meti-me a fazer teatro aqui com o Fonte Nova, que felizmente ainda existe. Isto era no tempo das rádios pirata, tinha um programa na rádio Voz de Setúbal, que me ocupava, participava em coisas, às vezes ia assim umas manifestações por isto, por aquilo, portanto dediquei-me a muita coisa, comecei a fazer amigos diferentes, portanto também saí daquela bolha do escotismo, abri muito o leque, era assim um adolescente que gostava de experimentar tudo, também nas coisas más, mas também faz parte, exatamente, também aprendemos com elas, exatamente, às vezes temos que as fazer para perceber, não é? Portanto, toda a gente dizer, olha, isso não vai correr bem, exato. A pessoa vai, bate com a cabeça e percebe, realmente, se calhar era boa ideia. Exatamente. Mas isso realmente é muito importante, não é? Porque a adolescência é um período de criatividade, de experimentação, e poder ter essa possibilidade de fazer também nos ajuda a perceber quem somos e para onde é que queremos ir. E ao mesmo tempo um período solitário, não é? Sim. Porque há uma série de questões identitárias que são difíceis e eu senti sempre esse equilíbrio muito difícil entre a solidão e alguma hiperatividade, não no sentido técnico, mas nesta coisa de estar a fazer... Era difícil para ti estar sozinho? Sim. Porquê? Eu hoje sei olhar para trás e sei ver porque sei que tenho um quadro depressivo crónico que mascarei a vida toda, até para mim próprio, e esta sobreocupação era um bocadinho de estratégia para fugir dessa solidão onde vinham, sim, se calhar dos pensamentos e outras emoções. E sentias, já tens falado também aqui desta questão da depressão, que a idade adulta está a ser trabalhada e abordada, não é? E olhando para trás, conseguias perceber enquanto adolescente que já terias estes sintomas, que isto se calhar não era... Os sintomas eu conhecia-os, mas estamos a falar dos anos 80 em que não se falava destas coisas. Aliás, ainda hoje, infelizmente, há muito tabu, e mesmo em termos clínicos, há um momento em que peço ajuda a um médico que o que me mandou fazer foi tomar Centrum, tomar vitaminas. Mas na adolescência? Sim. Portanto, portanto, mesmo pedindo ajuda, houve uma desvalorização. Sim, não se fala disto, mesmo com um clínico. Mesmo com um clínico, era um médico de clínica geral, mas que eu hoje olho para trás e digo, ou era ignorante ou negligente, mas que podia ter travado uma série de coisas naquele momento. E mesmo pedindo ajuda, que é interessantíssimo, porque muitas vezes também temos adolescentes, e principalmente rapazes, acho que há um estigma ainda maior para os rapazes em relação às questões de saúde mental, não é? E até para isto ajuda, não é? Isso é muito interessante. Isso. E tu falaste disto com os teus pais? Conseguiste falar desta vivência? Mais ou menos, era sempre uma coisa do tipo... Eu tive insónias desde muito cedo, e o meu sintoma principal eram as insónias. Portanto, aquilo era sempre um bocado uma coisa mascarada num cansaço, está cansado, está... Enfim. Sim, e às vezes é difícil distinguir o que é cansaço, o que é falta de... E estamos a falar de anos 80, família, um contexto das famílias dessa altura
a minha tinha um bocado isso, que são lugares onde se fala do que é bom, não se fala tanto do que é mau, do que é negativo. Portanto, este modelo anos 60, 70 com consequências nas décadas seguintes. Prolongando as gerações. Exato, não é? de que a família é o lugar da perfeição e, portanto, obviamente isso também não cria um ambiente muito propício para que se fale destas matérias. Nem havia a consciência. Claro, não é? pois, Nem havia a pois. consciência. E Agora isso- fala-se muito mais, não é? Claro, e se um jovem não tem naturalmente consciência, também não havia uma consciência alargada em termos sociais e, claro, que também não nas famílias. E tu és o filho mais novo de 4 irmãos. Sim. Como é que é ter 3 irmãos mais velhos? Eram tudo rapazes? Não, tenho a minha irmã que é mais velha, depois outro irmão, temos todos 2 anos de diferença, depois outro irmão meu que faleceu e depois sou eu. Já era uma casa sempre cheia de gente, não é? Porque todos nós levávamos amigos, ainda havia uma avó lá em casa e, portanto, era uma casa sempre muito animada. Ser o irmão mais novo é, por um lado, ter uns que abrem caminho, não é? A minha irmã era tão doidivanas como eu, portanto, ela abriu-me de caminho para mim. E depois era um bocado mimado, claro, os mais novos são entre o mimado, um bocadinho birrento às vezes, portanto, e aí também é engraçado como eu, voltando ao tema do escotismo, ser o mais novo de 4 numa casa onde há pai, mãe, avó, faz com que muitas vezes tu não sejas, até chegar o momento em que é preciso eu cozinhar, já alguém cozinhou, não é? E portanto também há aí uma série de competências que eu desenvolvi no escotismo, porque em casa não chegava lá, não é? Essa questão da autonomia, não é? De aprender a fazer. Exatamente. Isso é interessante. E às vezes, no meio de tantos irmãos e tanta gente, pode passar um bocadinho despercebido se houver assim alguma necessidade. Mas sentias que tinhas voz e que eras visto? Sim. Não havia espaço para todos? Sim, claramente. E eram todos 4 bastante diferentes, com personalidades diferentes, com interesses diferentes. E, portanto, era sempre uma animação. É o que se quer, não é? Exato. Que haja animação. Tu tens feito o teu trabalho ao longo da vida muito à volta da escola e do ensino. E conheceste bem de perto a realidade do país, não é? De várias áreas, certamente. Quais é que tu achas que são as principais diferenças do ensino de então e de agora? Eu acho que há uma consciência muito maior do que havia na altura desta necessidade de ter todos na escola. No meu tempo de adolescente era normal um aluno chumbar, não é? Reprovar e sair. Não é? Portanto, nós estamos... nós, nos anos 90, a meio dos anos 90, ainda tínhamos mais de 50% de abandono escolar precoce em Portugal. Portanto, era natural, ainda era visto como uma coisa, olha, uns dão para isto, outros não dão, não é? Portanto, acho que não havia este compromisso que as escolas têm muito com este compromisso com o sucesso escolar, com o desenvolver instrumentos para que todos aprendam a abraçar esta dificuldade da diversidade como um assunto que é mesmo competência da escola. Depois, eu acho que há uma diferença, infelizmente, que é hoje vivemos um contexto de falta de professores. E no tempo em que eu estudei também tínhamos um contexto de falta de professores. Eu lembro-me de passar, sei lá, o primeiro período inteiro sem professor a algumas disciplinas. Havia uma coisa na escola na altura que é, eu tive, sobretudo estudei ali na Camarinha, tive professores muito jovens, alguns até bastante próximos das nossas idades e a relação que se estabelecia era muito engraçada por vezes. E hoje, infelizmente, por uma série de questões, o corpo docente está mais envelhecido, mais cansado, não é? Cansado também porque a escola se transformou muito e isso é uma diferença que temos. Eu espero que agora comece a haver alguma regeneração, há mais gente a querer ser professor, felizmente. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Depois há muitos aspectos em que a escola não mudou muito e às vezes ainda bem que não mudou, não é? Como espaço de sociabilização, como um espaço também de aprendermos algumas regras de respeito uns pelos outros. Eu acho que às vezes visitando escolas era engraçado ver que há rotinas que são parecidas e que fazem parte da instituição escola. Às vezes há umas abordagens que põem em causa tudo. Eu li este verão um livro que saiu este ano, que é o Liberdade para Aprender, publicado pela Zigurati. Eu não gostei muito do livro, porque tem uma parte que é muito importante, que é sobre a importância do brincar. Certo. Mas depois e faz uma crítica a algumas dimensões da escola que anulam o desenvolvimento da criatividade, etc, etc. Até aí tudo bem, mas depois transforma-se num ataque à instituição escolar e dizer o que é preciso é procurar uns modelos e quase começa a advogar o ensino doméstico, em que cá está a criança sozinha com a sua família e não tem esta possibilidade. Que a escola tem que gerir estes equilíbrios todos. E, portanto, sim, porque há aqui vários papéis que a escola assume, claro. Não é só ensinar o português e a matemática. E eu muitas vezes até comento isso, que o mais importante não é o português e a matemática, o mais importante é a rotina, é as relações com os pares. É tudo importante, na verdade. Quer são dizer, tudo competências, claro, as competências não é só académicas neste claro, sentido. E o português e a matemática são fundamentais, as ciências fundamentais, a história é fundamental. O grande desafio é como integrar, há uma coisa que eu gosto de ter deixado nos meus tempos de governo, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória como base do documento curricular, que é mesmo uma abordagem em termos desse conjunto de competências mais alargadas que se espera que os alunos desenvolvam ao longo dos seus 12 anos de escolaridade, 15 se quisermos juntar a educação pré-escolar. O desafio é como é que o ensino da história, da geografia, da física, das ciências é um instrumento também para o desenvolvimento dessas competências. Nós vemos hoje, e é um problema da adolescência hoje, um problema que nós temos, vivemos rodeados de informação de uma forma que no meu tempo de escola não vivíamos. Informação e desinformação. Portanto, o fomento do pensamento crítico tem hoje uma centralidade que talvez não tivesse há alguns anos. Portanto, isto convoca-nos para, muito bem, eu estou a ensinar história, não estou só a ensinar uma cronologia e factos, estou a ensinar também a pensar criticamente sobre a informação que eu recebo, a validar fontes, ver quando é que as fontes são fidedignas, quando é que não são. E isto, de facto, reconfigura um bocadinho. Portanto, por isso é que eu não ponho isto no plano de uma coisa é mais importante do que a outra. Sim, os conhecimentos disciplinares são fundamentais e são instrumentais para desenvolver essas outras competências que são tão... E é outro papel fundamental que tu também falaste aqui, que tem a ver com ser uma escola segura para quem, às vezes, o único sítio seguro onde estão é a escola. Sim. A escola como espaço de bem-estar é fundamental. Nós, quando analisamos, e na área que trabalho atualmente, não é? na Agência para a Educação Inclusiva, na Agência para a Educação Inclusiva, nós, quando fazemos análises dos percursos de alunos que têm sucesso, que têm abandono, etc., nós vamos sempre encontrar crianças e jovens que não se sentem bem na escola. E o sentir-se bem, isto pode ter muitas causas, podem não se sentir bem porque não falam a língua de escolarização, podem não se sentir bem porque são vítimas de bullying na escola, podem se sentir bem porque trazem uma dessas mochilas carregadas, como falávamos há pouco, e por isso a promoção do bem-estar é absolutamente fundamental como caminho para o sucesso e como um objetivo em si mesmo. Não é? Eu tenho uma grande paixão pela educação pré-escolar
e digo muitas vezes, até aos alunos que eu formava na faculdade, que iam ser professores de português no terceiro ciclo e secundário, eu sempre lhes disse, vocês têm que passar alguns dias em salas de educação pré-escolar, porque é um grande exemplo de que não é preciso inventar a roda, porque lá trabalha-se estas dimensões, trabalha-se o bem-estar, trabalha-se a autonomia, os alunos circulam livremente pela sala e aprendem. E estão muitíssimo motivados para aprender. Exatamente, portanto, há uma forma de trabalhar na educação pré-escolar que deve inspirar o que se passa nos anos seguintes. E isto não é infantilizar, de todo. É mesmo perceber o que funciona e o que não funciona nesta abordagem mais integrada e mais holística para a educação. Isto é super importante. O que estás a dizer, qualquer pessoa da minha área pode sublinhar isso. Acho curioso teres falado da questão do bem-estar e nós, na saúde mental, há uns dados que todos nós conhecemos, que pedidos de consulta para pedopsiquiatria, psicologia, idas à urgência por questões de saúde mental aumentam sempre em período escolar. Portanto, fins de semana acalma, férias de verão acalma, férias de Natal acalma. Os piores meses são sempre outubro e depois maio, ali quando está a chegar o final do ano letivo. E isto é claríssimo. Nós vemos muitas vezes os motivos que trazem muita angústia aos jovens, às vezes é a escola. O que é que se passa? A escola está a fazer mal aos meninos? O que é que tu achas? Vou dar um dado interessante. Geralmente, quando sai o estudo da OCDE, o PISA, que é feito de 4 em 4 anos, às vezes 3 em 3 anos, os ciclos têm variado. Geralmente o que faz parangonas nos jornais, etc., é o desempenho na literacia, matemática e ciências. E ainda tudo a ver se o país subiu, se desceu, depois é muito alvo de debate político, se subiu o que foi o ministro diz fui eu, se desceu foste tu, portanto isto exatamente. Portanto, a OCDE vai um bocadinho a um discurso, e eu estou lá no Comitê das Políticas Educativas e tenho tido a oportunidade de discutir isso. A dada altura era Finlândia, um país de topo no desempenho nestas 3 literacias. A gente fala Finlândia. Numa altura Portugal estava na moda, porque Portugal convergiu muito rapidamente com a média da OCDE e tem estado praticamente sempre na média. Hoje falam muito dos países asiáticos. O Japão, a Coreia, a Singapura têm desempenhos de topo, até foram muito resistentes durante a pandemia. O que toda a gente se esquece é de facto ler aqueles relatórios, que são 3, 4 volumes que saem, e um indicador que a OCDE também tem no PISA é o de bem-estar psicológico. E o que é que nós vemos? Vemos que quando nós olhamos, por exemplo, Singapura, país com melhor performance no PISA, tem indicadores de bem-estar psicológico baixíssimos. E nós sabemos, e já há muita literatura sobre isso, que em alguns destes países orientais, os níveis de ansiedade académica dos alunos são altíssimos, com ideações suicidas, uma pressão enorme para o resultado. Não é? Depois, e até tanto eu como o diretor da educação da OCDE temos usado alguns gráficos em algumas apresentações, olhamos para a Albânia. A Albânia tem dos piores resultados nas literacias e está no topo do bem-estar psicológico. Então, temos que escolher, ou estamos bem ou temos boas, não é? Mas depois vemos países, por exemplo, a Dinamarca, com muito bons desempenhos nos dois domínios. E, portanto, é aquele momento em que nós temos de pensar que escola é que queremos, se queremos, de facto, abraçar estas duas dimensões, que acho que estamos de acordo que é isso que queremos, e que não são incompatíveis. Não são incompatíveis. E portanto, isto responde um pouco à tua pergunta, que é a escola serve também este propósito. Sim, e isso acho que é incrível quando nós vemos a diferença de uma criança ou um adolescente em que a escola é um lugar angustiante, às vezes porque tem dificuldades em aprender e por alguma mudança
que nós possamos proporcionar, porque reconhecemos as dificuldades, de repente começa a aprender e a motivação é completamente diferente e o bem-estar muda completamente. E às vezes é encontrar um interlocutor. Sim, não é? Quantas vezes nós ouvimos e quando nos perguntam quem foi o teu professor de referência? Claro. Foi muitas vezes aquele professor com quem nós pudemos falar. Claro. Não é? Eu tenho assim, a professora da minha vida, que ainda é professora ali na Dom João II, a Luísa Vargas, era essa figura para mim, e toda a gente que passou pelas mãos dela. As pessoas que nos marcam, não é? Marcava exatamente porque não era apenas uma excelente professora do que nos ensinava, ela é professora de português, mas era também uma pessoa com quem nós sabíamos que podíamos falar para falarmos muito do bem-estar, mas há outra dimensão que é fundamental para a inclusão, que é o sentimento de pertença. Claro. Pertencer à escola. Eu faço parte disto, eu não sou um corpo estranho nesta escola. A escola não me é... não é para mim um espaço de insegurança, não é para mim um espaço de hostilidade, não é para mim um espaço de desalento. E, portanto, quando nós trabalhamos estas dimensões, por isso é que eu também sou um forte defensor da educação para a cidadania, porque a palavra inclusão significa estar dentro. Exato. E estar dentro da cidade, desta comunidade. Portanto, é muito difícil sempre para mim dissociar a inclusão do fomento da cidadania em contexto ainda escolar. Há muita gente que faz a escola que ainda não percebe bem o significado verdadeiro de inclusão e ainda há muito trabalho para fazer. Sim, mas não é só cá, é a nível global. Há um caminho que os países fazem e Portugal é um país muito avançado neste domínio. Acho que tem uma razão boa para estarmos orgulhosos. Que é, nós partimos indo para o início do século passado, contextos de exclusão total, seja quem tinha deficiência, quem tinha uma condição qualquer. Condenado. Estava ou nas ruas, ou era mendigo, ou estava fechado em casa, não é? Institucionalizado. Isso já é um passo seguinte. Já foi um passo importante, que foi criar espaços, não é? Criar instituições que são segregadas. São segregadas, não é? Depois o passo seguinte é integrar, é sair dessas instituições, no caso da educação, e vir para a escola, vir para a escola normal, digamos assim. E o passo seguinte é não estar apenas naquele espaço, mas estar incluído e estar nas salas de aula com os outros e participar nas atividades com os outros. Cada um destes passos é um passo difícil, mas ele não existe sem ser por este processo. Portanto, nós estamos, de uma forma geral, em Portugal, estamos neste caminho da integração para a inclusão. Há países que estão muito mais atrás do que nós, em que, por exemplo, se nos centrarmos apenas nas crianças e jovens com deficiência, há países em que a percentagem de crianças em escolas especiais, em instituições segregadas, é altíssima, não é? E, portanto, cá até temos, nós somos exemplo para muitos outros contextos. De toda a tua experiência, contacto com várias escolas e imensas pessoas ligadas à escola, o que é que tu achas que quem trabalha nas escolas, dos adultos, dos cuidadores, o que é que lhes falta perceber sobre a adolescência? Eu acho que, no geral, a coisa corre bem. Deixa-me dizer assim. No geral, a coisa corre bem e o que corre bem é muito, muito superior ao que corre mal, não é? Agora, vamos pensar quando não corre bem, não é? Eu tenho vindo a tornar um bocadinho obcecado com a empatia. E eu acho que às vezes o que falta é isso, é esta capacidade de ver o mundo pelos olhos do outro. E falávamos há pouco destes alunos que chegam à escola com problemas imensos e às vezes tentar perceber o que lá estava. Eu lembro de uma vez de visitar uma escola em que, num bairro muito complicado, muito complicado, e havia um aluno que tinha agredido uma professora. Tirou-lhe um livro à cara. É inaceitável. E o aluno ia ser suspenso. E ele ainda andava por lá. E eu puxei-o assim, o que é que passou por cabeça? E ele primeiro a fugir, assim, meio refia. Mas depois eu disse, não está ninguém a ouvir, estamos só aqui os dois. E de repente ele começa-me a contar a história dele. E ele agarrou-me assim o braço com muita força. E disse, eu ainda não tive coragem de dizer a ninguém, a minha família foi toda presa. Eu estou há 2 semanas sozinho.
Isto não justifica de todo um ato de agressão, mas de repente nós percebemos que o que este miúdo está a viver e que que ele próprio não teve capacidade de contar na escola, e a escola era uma escola com professores incríveis. O trabalho que faziam naquele bairro era absolutamente incrível. Conheci pessoas extraordinárias naquela escola. Mas há aqui uma questão há um momento em que nos perguntamos assim: é justo nós avaliarmos este miúdo da mesma forma que avaliamos aquele que tomou o pequeno almoço, teve boleia para a escola, deu um beijinho à mãe antes de sair? Não é? E de novo, eu insisto, isto não é legitimar uma agressão, um comportamento. É sim dizer: o trabalho que é preciso fazer implica nós pormos naquele lugar e sabermos o que é que está ali a acontecer. João, queria terminar, porque enfim, há imensos temas que nós podíamos ficar aqui a falar sobre educação. Para quem trabalha em área de saúde mental é também um tema que mexe muito connosco, mas que temos que ir terminando. Mas não quero deixar de te lançar o desafio de uma rubrica deste podcast que se chama Efeitos Secundários da Poesia, que é pedir-te um livro, uma música, um filme, alguma coisa da tua adolescência que tu na altura tenha marcado e que tenhas sentido muito compreendido daquilo que estavas a viver no momento que pensaste: é isto representa-me, e que achas que pode ajudar a perceber o que é a vivência da adolescência. Sim. Bom, quem cresceu nos anos 80, O Clube dos Poetas Mortos é um filme que marcou muito de nós, e eu sempre quis ser professor, portanto... Professor daqueles? Exatamente, claro. Exatamente. Portanto, isto, se fosse agora, dava outros filmes, dava outros livros. Há um livro que me marcou muito, 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 e eu li-o aí pelos 12, 13 anos, que é o Não Matem a Cotovia, da Harper Lee. Que, de novo, marcou muito porque é um abanão na consciência social e nas questões da justiça social e da justiça, ali muito centrado na questão do racismo, e diria que esse, na adolescência, esse é o livro que me deu assim um murro na barriga. Os livros e a arte permitem-nos também diferenciar outros papéis e ganhar também estas consciências. Sim. Ajuda bastante. E há um outro filme que eu vi vezes sem conta na adolescência, Os Amigos de Alex, que é o Big Chill em inglês, mas eu não sei dizer porque é que aquele filme era tão importante na adolescência. Eu acho que tem a ver com o facto de começar com um reencontro de amigos a propósito do funeral de um amigo suicida, e havia ali qualquer coisa que de alguma forma mexia comigo, e eu vi aquele filme se calhar mais 10 vezes na adolescência. Isso tem que ver, eu que não conheço ainda. já fica para a minha lista. Obrigada. Obrigado, por partilhares as tuas vivências e as tuas experiências, que foi muito bom, e até uma próxima. Até a próxima. Obrigada.